Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Nesta oportunidade, eu quero aqui tratar de um assunto importantíssimo. Por isso, eu peço que você assista esse vídeo com bastante atenção. Hoje irei tratar sobre a dinâmica da salvação, como que o ser humano é salvo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que eu trato dessa questão? Porque, infelizmente, a maioria dos cristãos ele não entenderam o Evangelho de Cristo. Eles reduziram o Evangelho de Cristo apenas às regras, a preceitos, a doutrinas, a mandamentos, a tradições, né? E sendo que o Evangelho ele é muito mais profundo. O que é Evangelho? O Evangelho é boa notícia. E que boa notícia é essa? A boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muitos cristãos, por não entender o Evangelho, eles acreditam que eles vão ser salvos pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios méritos, pela sua performance, pelo seu desempenho religioso. Isso contraria frontalmente as Escrituras. E eu não estou aqui dizendo que o cristão não deva obedecer à palavra de Deus. Claro que sim. A palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, mas eis que tudo se fez novo. O problema é quando nós fazemos dessas obras que nós devemos praticar moeda de troca. É como se nós estivéssemos comprando a nossa salvação através da nossa obediência. Isso seria uma aberração. Por quê? Porque se o ser humano tivesse condição dele se salvar pelo seu próprio esforço, ele mesmo seria o seu salvador. Então necessitaria que Cristo viesse morrer pelos nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna, para nos salvar da ira futura. Então, só isso já dava para ver que esse pensamento deturpado de acreditar que a salvação depende do nosso esforço, do nosso desempenho, é contrário às Escrituras. Lá no livro de aos Romanos vai dizer que não há um justo na face da terra, né? Não há ninguém que entenda, não há que ninguém que por si só tenha condição de se salvar, tenha condição de buscar a Deus. A palavra vai dizer também nesse mesmo capítulo, capítulo 3 aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 5, verso 12, ainda do livro de aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer: por causa do homem entrou o pecado no mundo, e juntamente com o pecado a morte, por isso que todos pecaram. Então, quando Adão pecou, não caiu apenas Adão, ele condenou toda a raça humana. A raça humana, sem Cristo, sem a misericórdia de Deus, sem o auxílio da graça de Deus, ele caminha a passos largos para a condenação. Lá no livro de aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, vai dizer que nós, antes de nós obedecermos a Deus, nós estávamos mortos em pecados e ofensa, e éramos por natureza filhos da ira como os demais também. Agora a pergunta que fica: como que um morto ele vai ter condição dele tomar iniciativa para ele mesmo se salvar? Isso seria impossível. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 2, verso 8 e 9, vai dizer assim: que nós somos salvos por graça. O que é graça? Favor divino, misericórdia de Deus. E que isso não vem de nós, é dom de Deus, e que não vem de obras, para que ninguém se glorie. E que é através da fé e não através das obras. Lá no livro de Tito, no capítulo 3, vai dizer assim que nós fomos salvos, não por obras de justiça que nós praticamos, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo, a qual Deus derramou abundantemente dentro dos nossos corações. Mas muitos, quando a gente prega a salvação pela graça, sem necessidade das obras, muitos vão dizer: ah, então já que eu sou salvo por graça, então eu vou viver no pecado? Bom, se você quer viver no pecado, você nunca foi salvo. Esta é a maior prova de que um homem não foi alcançado pela graça de Deus. Um homem que ele foi alcançado por Deus, ele naturalmente ele vai querer fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir da malícia, fugir do erro. Enfim, por quê? Porque quem está em Cristo, diz a palavra de Deus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então seria contraditório o homem dizer que foi salvo por Cristo
e ele andar de qualquer maneira. A palavra de Deus vai dizer que a fé sem obras é morta. O problema não é as obras, é quando nós fazemos dessas obras moeda de troca, como se nós estivéssemos comprando a nossa salvação, como se Cristo, o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. A palavra de Deus diz que Jesus não é só o autor da nossa fé, ele também é o consumador. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, verso 6, vai dizer assim: que aquele que começou a boa obra em nós, ele mesmo vai aperfeiçoar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação é por graça, as obras que nós praticamos é por graça. Então, até aquilo que nós fazemos, é Deus quem nos capacita. A palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Jesus, no capítulo 15 do livro de São João, ele vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que nós faz, a capacidade vem de Deus. A mesma graça que me salva, é a mesma graça que me liberta, que me transforma. Né? Agora, o problema é quando eu coloco essas obras, né, como se elas tivessem, vamos dizer, condição de me salvar, porque isso é moeda de troca. Né? Isso é como se eu estivesse comprando, fazendo negócio com Deus. E a palavra de Deus diz, vai dizer assim: quem primeiro me deu para que depois eu possa recompensar. Então, se você acreditava na salvação por obras, espero que eu tenha contribuído, que eu tenha podido abrir a tua mente, fazer você compreender, né, que o homem por si só é impossível dele ser salvo. Espero que eu tenha te contribuído. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe a todos. Curta esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.